Olá, nesta aula vamos falar um pouco sobre Virtual Machine e também containers. Então vamos começar por Virtual Machine. Então basicamente o que é um Virtual Machine? Em suma, é a emulação de um tipo de computador, né? Então você pode ter um sistema operacional que é chamado de sistema operacional host, né? O sistema operacional que é o anfitrião. E em cima desse sistema operacional você vai ter algum software, alguma coisa que vai emular um outro computador para que você possa instalar um segundo sistema operacional que pode ser, enfim, igual ou diferente do sistema operacional anfitrião, né? Então, uma virtual machine ela opera, né, baseada na arquitetura e funções de um computador real. Então, você tem que manter a mesma arquitetura. Então, isso é importante você saber por quê. Se você tem um virtual machine que funcione um computador com arquitetura x86, você tem que continuar rodando sistemas operacionais no mesmo tipo de arquitetura. Então, se você pode até ter, né, máquinas virtuais rodando numa arquitetura x86 e emular uma outra arquitetura, como o RISC ou um outro tipo de processador, mas isso é bastante difícil. As máquinas virtuais também podem envolver software, hardware ou ambos. Isso pode acontecer sem problema algum, né? A máquina virtual também permite, né, como eu disse, você instalar um sistema operacional em outro sistema operacional. Então, você pode ter um sistema operacional anfitrião Windows e instalar uma máquina virtual Linux, ou um sistema anfitrião Linux e instalar uma máquina virtual Windows, né? Ou você pode ter um sistema operacional Mac OS e instalar uma VM Windows ou uma VM Linux. Então você pode fazer essas misturas aí do jeito que você achar melhor, desde que seja, né, na mesma arquitetura do processador, né? Ambos, o sistema operacional anfitrião quanto o sistema operacional convidado, né, da máquina virtual, compartilham o mesmo hardware, mas a máquina virtual ela fica isolada do hardware, ela não comunica diretamente com o hardware, de forma que ela comunica através de um hypervisor, né, que pode ser tanto em hardware ou software ou ambos, que é uma interface aí que vai fazer essa comunicação entre o sistema operacional convidado e o hardware. E nós temos aí exemplos, né, de máquinas virtuais bastante conhecidos, que é o KVM, o QEMU, né, o VMware, o Xen, o VirtualBox e para o pessoal que usa Mac, o mais conhecido é o Parallels. Ainda é necessário que você saiba, né, que as máquinas virtuais se dividem basicamente em dois tipos. Nós temos o Full Virtualization, né, que o sistema operacional convidado, aquele que você instala na máquina virtual, ele não sabe que é uma virtual machine. Isso não é muito utilizado porque pode degradar um pouco a performance. O mais comum é ter o tipo de paravirtualização, de forma que o sistema operacional convidado sabe que ele é uma máquina virtual e ele usa drivers apropriados para poder comunicar com o hardware do sistema do hypervisor, e isso geralmente oferece uma performance superior, ainda mais quando você tem aí um hardware, por exemplo, de um servidor com muito disco, muita memória, né? E você não roda apenas uma máquina virtual, você roda várias máquinas virtuais nesse servidor. E é importante que se fale, né, que uma das grandes vantagens de você ter máquina virtual é você, de fato, criar um template, né, criar uma máquina virtual padrão e você clonar essa máquina, né, para criar novos sistemas operacionais a partir desse padrão, porque você aí ganha produtividade, ao invés de você ter que instalar toda hora uma máquina virtual nova, instalar um sistema operacional, utilizar um DVD de instalação, um ISO, enfim, etc. Você não usa isso, né? E toda vez que você cria uma máquina virtual a partir de um template ou faz um clone de uma máquina, é necessário criar um novo Dbus ID, né,
através do comando dbus-uid-gen, né? Então isso cria um novo ID lá dentro do dbus para poder que o Linux saiba, né, comunicar com o bus da máquina, ou seja, com a parte de interface entre todas as placas e todos os recursos do hardware. Ele tem um novo ID para que o hardware não se confunda, né? Então é importante você saber desse recurso do dbus ID UUID gen. E principalmente quando a gente fala de máquinas virtuais, você pensa logo em um ambiente de máquina virtual que funciona no cloud computing, né, que funciona na nuvem. Então é muito comum a gente encontrar máquinas virtuais em ambientes de provedores de computação em nuvem, né, e essas máquinas podem ser provisionadas aí nesses sistemas de computação em nuvem, onde você escolhe CPU, memória, discos, placas de rede, enfim, vários e vários recursos computacionais. Esse tipo de ambiente, né, de cloud computing, eles utilizam muito uma ferramenta que é chamado do Cloud Init, é um pacote que você instala no Linux, por exemplo, e esse pacote, toda vez que você provisiona, ou seja, você cria uma máquina virtual, ele é responsável por gerar novas chaves SSH, ele é responsável pelo bloqueio do sistema, ou seja, colocar esse sistema dentro de um time zone, colocar esse sistema dentro de um padrão de caractere, né, o TF8, enfim. Também é responsável por setar o hostname da máquina, também pode ser usado para criar e fazer os pontos de montagem, né? E também pode realizar aí diversas outras configurações, scripts de configurações diversos para quando a máquina virtual for provisionada ou criada, né? Você tem uma máquina prontinha para ser usada e ela esteja pré-configurada para o uso de uma forma bastante inteligente e rápida através aí do pacote do Cloud Init. Como exemplos aí de provedores de cloud computing, né, a gente tem o mais destacado de todos, que é o Amazon, né, o AWS da Amazon. Temos também o Azure da Microsoft. Temos alguns independentes como o Rackspace, o DigitalOcean. E recentemente, poucos anos, né, o Google lançou o seu Google Cloud, onde ele também provisiona, né, máquinas, computação em nuvem, etc. Vários e vários recursos aí para quem queira alugar a nuvem do Google para poder colocar os seus recursos, os seus aplicativos também. Agora vamos falar um pouquinho de containers. Então, containers é uma novidade que tem surgido há pouquíssimos anos na computação, que eles criaram, né, uma nova forma de você empacotar os pacotes, né, do seu Linux, seja Debian ou Red Hat, enfim, tanto faz, as bibliotecas e as aplicações que você quer rodar de uma forma independente do sistema em que esse pacote roda. Então esse pacote ele é chamado de container, né? Ele contém um conjunto de software, né? Que pode ser tanto bibliotecas, aplicações, aplicativos, enfim, um espaço em disco isolado, né? E você roda esse pequeno espaço no kernel do sistema operacional anfitrião. Então você não instala na realidade uma máquina virtual completa, né? Você roda um container, né? E ele vai rodar no sistema operacional do kernel existente, né? Então a gente tem tanto container para Windows quanto container para Linux, né? Que é o mais comum. E isso possibilita que você crie uma arquitetura de microserviços. Então, imagine ao invés de ter que instalar uma máquina virtual inteira para rodar um servidor web, por exemplo, Apache, e aí você cria uma máquina virtual inteira para rodar o Apache, e ali dentro do Apache você tem um PHP que vai rodar o seu site, enfim. E aí você pode criar um container, né, que dentro desse container vai ter o seu site com PHP, com Apache. Isso está isolado do sistema operacional anfitrião e você pode lançar esse microserviço, só esse Apache que vai rodar
em uma máquina virtual, pode até ser uma máquina virtual ou num sistema anfitrião de cara, e aí vamos supor que você precise de mais servidores web para dar conta de uma demanda crescente enorme que seu site pode ter de repente. Então, ao invés de lançar outra máquina virtual, você pode lançar esses containers, esses microserviços de uma forma bem mais rápida para atender essa demanda e depois matar esses microcontainers para voltar de repente para uma situação atual, né? E isso é possibilitado por quê? Porque é muito mais fácil de criar containers, você lançar novos containers, né, a partir de um container que já existe. E os containers também eles são executados de forma muito mais rápida do que uma máquina virtual. É como se você rodasse um executável no seu Linux, de tão rápido que ele é. E ele pode ser parado, reiniciado e trocado em questão de segundos, o que já não é verdade quando você está falando de uma máquina virtual. Então, o container ele possibilita esse isolamento, possibilita a granulação dos serviços e possibilita você lançar novos containers de aplicação de forma rápida, né? E outra belezura que container permite é você tem, por exemplo, um desenvolvedor de software, ele vai criar o seu site, sua aplicação, enfim, dentro de um container. O desenvolvedor te dá o container, você já roda esse container em produção sem precisar fazer 1001 ajustes e marabalismos de ajustar o sistema operacional para que aquilo rode, enfim, de forma tranquila. Então, vamos supor que o seu desenvolvedor faça desenvolvimento em PHP 7.2 e aí o seu servidor está no PHP 5 e aí na hora que o cara vai te dar o seu site para rodar, não vai rodar, ou vai rodar com problema, porque enfim, trocou a versão do PHP e vai trocar um monte de coisa, né? Ou o seu desenvolvedor desenvolve no PHP 5, seu servidor é PHP 7, de cara você vai encontrar um monte de problemas. Mas se o seu desenvolvedor cria o seu site num container e ele te dá esse container, né, você pode ficar despreocupado porque você vai ter o isolamento aí do seu servidor web, do seu PHP, enfim, do que você precisa para rodar. Então não vai ter mais aquela do desenvolvedor falar, mas no meu notebook roda, né? Aqui roda, em produção não roda, enfim. Então você acaba com essa história porque você pode provisionar dentro do container não só toda a configuração daquele servidor, entre aspas, como também todas as bibliotecas que precisa para rodar, versões de biblioteca, variáveis, enfim, tudo que você precisa pode ser lançado de forma muito rápida e fácil de desenvolvimento para produção através de um container. Para que fique bem claro para você a diferença entre um container e uma máquina virtual, né? A gente tem aí do lado esquerdo, né, uma máquina virtual, então você tem lá o servidor físico, né, lá em pretinho aqui embaixo. Depois você tem o host OS, né, ou seja, o sistema operacional anfitrião, pode ser Linux, Windows, enfim, ou Mac OS, etc. Depois, em cima desse host OS, você roda uma camada de software, que é o hypervisor, né, que vai criar todo o ambiente dessa máquina virtual para que você instale, enfim, um sistema operacional convidado, né, um guest OS, e dentro desse sistema operacional convidado você vai ter aí seus executáveis, suas bibliotecas e rodar os aplicativos que você precisa. Já no lado direito, né, onde nós temos aí uma arquitetura de container, né, nós temos na camada preta lá embaixo o server, que é o servidor físico. Nós vamos ter ali um host OS, né, um sistema operacional anfitrião, e aí nós vamos ter as camadas de containers, né, e dentro desses containers a gente pode ter ali os executáveis, as bibliotecas que vão rodar aplicativo A ou B, diferentes, né, do sistema operacional anfitrião, de forma isolada. Então o container ele vai como se fosse isolar um pedacinho do sistema operacional para que você rode os seus aplicativos ali nisso. E como você pode perceber, ele tem muito menos camada de software, né, para poder executar, porque ele executa direto no kernel do sistema operacional anfitrião. Com isso,
né, a granulação, ou seja, o aproveitamento aí de memória, CPU, disco é muito maior quando você está trabalhando com os containers. E é importante que você saiba que o container, gente, não é uma máquina virtual leve. O container ele aproveita o kernel do sistema operacional host. Ele não precisa de sistema operacional convidado, ou seja, você não precisa instalar um sistema operacional para que o container rode. Ele roda no kernel do sistema operacional anfitrião, como eu já disse. Ele isola o processo que ele vai rodar do host, né, como você pode ter um container de MySQL, de Apache, de Nginx, enfim, do que você quiser. Isso é isolado do host. Ele permite que você execute um ambiente diferente do ambiente do host, ou seja, você pode ter aí o seu host CentOS e você rodar um container com ambiente de Ubuntu, não tem problema. Ele permite que você tenha uma biblioteca com dependências e versões diferentes do host. O container ele pode até rodar em uma virtual machine, não tem problema, e ele pode até rodar em um container. E para ficar bem clara a diferença de virtual machine para containers, a gente pode fazer essa metáfora aí de uma virtual machine ser uma casa, né? Então toda vez que você tem que ter um novo sistema operacional, você constrói uma casa nova, essa casa pode até estar num condomínio, né? E aí você tem várias casas num condomínio, o condomínio seria o servidor, mas cada casa vai ter o seu jardim, seu quintal, sua cerca, etc, né? E container não, seria um apartamentozinho. Então você tem toda a estrutura padrão do prédio, que vai ser a mesma para cada um, e dentro de cada apartamento você roda, ali seria o container cada apartamento, e ali dentro de cada container você vai ter sua aplicação, enfim, sua casa isolada das outras casinhas, dos outros apartamentos dentro de um mesmo prédio. Então você poderia fazer aí sem problema essa alusão de virtual machine e containers. Então isso é tudo o que você precisa saber em termos de virtualização para a prova da LPI.